comparador dessa com 14, né? Júlio César falando sobre o 7x1, quando ele viu que ia dar merda. História inédita, hein? Cara, Curte o vídeo e se inscreve. Diversas oportunidades, ele fala, cara, eu sou bem resolvido com 7x1 e tal, tu sabe disso. sim, Você mas, fala isso pra mim. Mas eu não sei como é que a galera vai interpretar isso, mas eu sinto mais 10. Você sente mais 2000. Júlio César, que é um dos melhores goleiros que eu vi jogar na história do futebol, diga-se de passagem. O auge dele é maravilhoso. 2010. Porra, sente mais Porque 2010 apesar do do que o placar de 7x1, 7x1, Julião. Vamos lá. Porque antes da gente chegar na Copa do Mundo de 14, né, tivemos mudanças de treinador. Eu tô falando do processo, tá? Não que... Eu acho que a Copa das Confederações foi uma coisa muito bacana, né? Pra que a gente pudesse chegar... Foi cagada, né? E se preparar bem pra Copa do Foi Mundo. cagada. A Copa das Mas Confederações Copa do contra a Mundo em Espanha é casa uma pressão cagada. muito grande. Né? Eu acredito que, apesar de serem jogadores, né, fenomenais, tinham jogadores ali que estavam jogando sua primeira Copa do Mundo. Então eu não sei, não vou responder pelos meus ex-companheiros, né? Mas eu falo pelo fato da gente não ter tido a oportunidade de demonstrar um bom futebol na Copa. Por isso que eu falo. Entendeu? Era pra ter caído Eu contra o acho que Chile, essa é a verdade. A nossa caminhada na Copa do Mundo de 2014 foi muito aos trancos e barrancos. A gente não teve uma partida convincente. Mata-mata foi quem, Júlio, depois da Foi primeira o fase? Chile, que a gente Foi nos Chile e pênaltis. Colômbia. Você pega dois, Depois né? a gente ganha da Colômbia, que a gente perde o Ney, infelizmente, que, pô, naquela seleção fazia uma falta danada. Naquela Fazia. qualquer uma, né? Mas, O Ney vai fazer sempre... se o Neymar tá na semifinal contra a Alemanha, o Brasil poderia não tomar 7, mas ia tomar uns 4, 5 fácil também. Sempre falta porque é um jogador que individualmente ele desequilibra. A gente viu agora contra a Croácia, né? O que ele fez. Né, um lance individual ali, ó. Individual, mais ou menos, né? Boa, Queimou o goleiro num Tite, espaço Croácia, desse hein? tamanho. Exatamente. O Fred, bem Ele vem de demais, hein, lesão, Tite? né, cara? Então, assim, é um jogador fora da curva. Então, assim, a gente não teve uma atuação convincente. Já aquele grupo de 10... Né? E outra coisa importante também. Não jogamos eliminatórias. Aí é foda. O país sede, né? Então o fato de você Tem a não data jogar FIFA também, o país 7, né? eliminatórias, Só que você não tem contra cara, quem jogar, porque tá todo mundo jogando eliminatórias. Mas a data FIFA, o país 7 também tem. Isso acaba Dá sendo pra reunir o grupo, né? fator Mas que é foda mesmo. pode complicar. Né? Na minha opinião, tá? Humilde opinião. Porque eu joguei outras eliminatórias e a gente sabe que a cobrança, a exigência de jogar eliminatória, por mais que nem eu fale, mas vai jogar contra ele, é mais difícil. Difícil jogar lá na Colômbia, muito Venezuela, difícil. Uruguai, difícil. Então, assim, em 2010, cara, o time tava pronto. Né? O time tava, fenômeno. Aí, de repente, tem aquela coisa, né? De leva um, leva outro. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, que, de repente, né, poderia ter ido e não foi. Né? Ganso, Neymar. Não, 10. 10. Né? Como teve o Neymar, que poderia ido também, jovem. Neymar e Ganso mudariam o jogo contra a Holanda. Tá? O Brasil classificaria. Que as pessoas falam, que a mídia fala, né? Tava voando já. Eu não gosto do Dunga, mas o Ganso. 2010 a seleção jogava bem. Aí Mesmo. tem aquelas coisas, mas eu acho que a eliminatória deu uma identidade para aquele grupo, sabe? Pô, a gente conseguiu a classificação na Argentina, cara, 3-1 lá dentro. O treinador era o Maradona. A Argentina um timaço, Verón, Messi, uma galera. Então a gente tava muito... E quem não jogava... Viveu o processo todo, né? Exatamente. Então a gente chegou muito bem preparado. Mais uma vez, se ia ganhar ou não sei. Mas que a gente tinha que jogar a final, a gente deveria Tinha que ter jogado mesmo. tido a oportunidade de jogar a final. Com a bola dourada ali contra a Espanha. Porque depois ia ser um jogão, Deus nos acuda, mas... Mas E ia aí, ser um jogo 14 foi uma franco. coisa que... Rapaz, eu acho que 2010 a Espanha era tão favorita, quanto a Alemanha era em 14. Só que se a Espanha, do jeito que ela jogou aquela final contra a Holanda, se do outro lado é o Brasil pentacampeão, filhão, A gente foi ali aos trancos podia e ter barrancos. tremido. Não, o emocional... Achei que a Espanha deu uma pipocada na final, Os pênaltis apesar de contra ser o campeão. Chile, né? Enfim. Mas essa pressão maior, o que é de torcida ou de imprensa? O que você acha? A imprensa é foda, né? Cara, acho que um pouco de tudo. Porque tem uma história que o grupo ficou puto com o Filipão, porque ele chamou pessoas pra conversar, jornalistas, aí ele falou isso, da Cara, pressão, mas isso não e chegava vazou. pra gente. Mas isso não chegava pra gente, não. A gente nem... Sendo bem sincero. Você acha que se o Ney tivesse, a história seria diferente no dia do 7-1? Teria 5.
Cara, Neymar. sendo bem sincero, acho que sim. Porque, de repente, o treinador vem com uma outra situação. Não sei, cara, sendo bem sincero, mas que, pô... E um resultado, um jogo que nunca mais vai acontecer. Vai jogar 100 vezes Brasil e Alemanha em qualquer ano será? e nunca mais vai ter Deu 3, um 4 gols de apagão diferença. ali, né? Tu acha que foi um apagão? Se eu te perguntar, acredito Júlio, que qual o sim. motivo? Eu sei que é uma Não pergunta sei, idiota, mas não sei. Se você for perguntar pra todos os jogadores que estavam envolvidos naquele dia, a gente não vai saber responder, sinceramente. Uma coisa, sei lá, não é difícil. Que hora você pensou assim, deu merda? Acho que no terceiro gol. Puta que pariu. Qual é o terceiro? Cara, o terceiro gol é porque... Pô, o terceiro gol é foda, né? Porque assim, ó, o primeiro é o primeiro. Demorou pra sair o segundo. Do segundo ao quinto, saiu em 6 minutos, 4 gols. Só que o segundo você fala, pô, 2-0 eu chego. A hora que você toma o segundo, você tomou o primeiro faz 20 minutos, 15 minutos, né? Aí você toma o segundo. Aí em 30 segundos você toma o terceiro, você fala, fodeu. Logo após o segundo, Bateu a biela. A bola sai e a gente toma o terceiro. Acho que é o Fernandinho toca pra trás e alguém rouba e... Acho que é o Fernando que tá ali, o cara, né, ele pega, né, acho que a gente ainda tá sofrendo. Vou falar, no Júlio César, segundo o Fernandinho gol, a gente errou. tá pensativo no segundo gol, de repente não conseguindo raciocinar direito, sei lá, cara, estão perdendo 2-0 aqui em casa, semifinal, né? E aí, cara, sai da bola, o cara toma a bola e faz o Fernandinho terceiro. muito Eu falo, bom também. como Ó, assim, maravilhoso. cara? Ali meu eu Deus do céu. falei... Curte o vídeo, meu povo. Se inscreve no Não deu canal. pra falar nada com ninguém, não tinha Então é comunicação. isso, de repente. Aí Dá você uma moral pra sempre nós. se cobra depois, né? Porque poder. Aí eu já pensei, cara, eu poderia de repente Podia ter dado uma mais caidinha, né? experiente. Foda-se, ter reunido o grupo ali, olha, estão perdendo 3-0. O que tá acontecendo? Vamos reunir aqui, aquele momento ali de fechar ali antes da bola sair pra continuar o jogo. Aí você começa a raciocinar uma série de situações. Mas é difícil, cara. Você fica sem chão, né? Entendeu? Você fica sem chão. Como é que foi o intervalo? O intervalo tava 4? 5-0 já na virada. Que Maria. O intervalo foi complicado. Porque... Enterro total, velório é 1. não vamos comparar, né? Porque perdeu um ente querido aí, um Não, parente... finge que não é querido, que eu sou um velório. Tá, assim, não vamos comparar. não podemos comparar, mas assim, cara... Era terror mesmo. Aí Alguém o Thiago falou? Silva... O Thiago Silva Mas ele tava fora do jogo. tava. Mas assim... Desceu dando esporro Foi nessa legal parada. ver O essa Marcelo postura falou. Eu sou fã dele do de Thiago mesmo, pra Ele cacete. fica mesmo quieto. fora ali, de repente Não ele com essas naquela palavras. impotência, né? Querendo, de repente, ajudar os companheiros que estavam dentro de campo. Tentou. Tentou levantar, mas é difícil, né, cara? É, e 5-0 pra Alemanha, Pô, é porra. um time que já estava sendo preparado desde 2006. Porque perde a Copa do Mundo na Alemanha pra Itália, perde Eu lembro do primeiro jogo da Alemanha na Copa 2006. Primeiro jogo, eu tinha 10 anos. Eu tava assistindo o jogo, primeiro jogo da fase de grupo. O narrador falou assim: essa seleção alemã que tá em campo é jovem e ela tá sendo preparada para ganhar uma Copa do Mundo daqui 2 Copas. Não deu outra, 2 Copas ganhou. a semifinal pra Itália, 2-0. Vai em 2010, perde a semifinal pra Espanha. Vem ganhar aqui em 2014. O grupo sempre bem, né? Então, pra tu ver, projeto, cara. Entendeu? Projeto. Não é aquela coisa, perdeu, aí tem xingamento, isso, aquilo, lá. É uma coisa. Se eu não me É engano, acreditar numa o Miller tá em Por isso que 6, estão né? sempre chegando. Por isso Eu que acho que tá. O Ozil, não lembro se Porque tava. consistência, cara. Então os caras perdem uma semifinal em casa, perdem uma semifinal pra Espanha e vem ganhar no Brasil. Eu vi essa. Entendeu? E o outra- mesmo outro treinador. dia. E outra, indo pra A praia. base. O Vitor Canedo teve aqui, cobriu a Alemanha pela Globo. Tava aqui, cobriu todo dia. Falou, irmão, os caras iam tocar berimbau, brincar Porque de já sabia capoeira. o que tinha que fazer dentro de campo. Os caras já se conheciam, cara, há 12 anos. Ficaram de férias na São Bahia. 12 anos, cara. Então, assim, é um trabalho em que, entendeu? O cara faz... Era a seleção a ser batida pra vocês? A Alemanha? Eles não ficaram de férias na Bahia porque eles sofreram. Sofreram contra a Gana, não foi? Contra a Argélia. Mas a Alemanha era a seleção a ser batida. Quando começou a Copa, porra, vamos ter que matar alguém aí pra... Era Alemanha. Pô, irmão, tocar a lista aqui, ó. Tinha uns 13, 14 que tava em 6 e tava depois em 14. Desde o início. Era a Alemanha. Era a Alemanha. Sem contar que os caras são muito frios, mas porra, o Noia, 200 Não é nem metros questão de altura. ser frio, cara. Vou contar um episódio que aconteceu nesse jogo. Já tava 7-0 ou 7-1 o jogo. Se eu não me engano, o Ozil aparece cara a cara comigo. Né? E ele chuta pra fora. Só ele. Era o 8º gol, tá? Só que ele vira muito pé e a bola sai.
Cara, o Schweinsteiger dá um pique do meio campo, vai até ele, dá-lhe uma dura. Obviamente eu não entendo alemão, mas eu entendi. Você é louco, de 10 que tava em 14, tinha uns 16, quase todo mundo, filho. Foi uma dura cobrando ele porque ele não fez o gol. 7-1. Então, pra tu ver a seriedade dos caras, o respeito deles pelo Brasil... Pô, é que 8-1 é sonoro, né? Que bom que ficou. 7-1 é bonito, é sonoro. 8-1 fica feio. Ela chegar assim, meu irmão, vamos pisar na cabeça e vamos enterrar. Mas e a história que eles falaram que iam dar uma segurada, ou que alguém pediu pra dar uma segurada? Não teve uma história dessa que rolou aí? Porra. Pô, que segurada foi essa? Ué, virou 5. Não, tô te perguntando porque tem essa história. Pô, que segurada, irmão. Tá que alguém falou, porra, pega aqui o Dante, que jogava na Alemanha, eu acho. Não, essa é história, cara. Porra nenhuma. Se tivesse que fazer o 8º, não, os caras iam fazer. Tanto tu não mandou o Schweinsteiger tomar dentro. Não, desculpa o português, porque ele ficou querendo fazer 8. Fala, vai dormir, Schweinsteiger. Tá sem força. Já psicológica. Esquece. Mas tu acha que tu pegaria algum daqueles no... Meu, eu acho que a hora que você toma o 4-0, tipo, nesse caso, né? Semifinal da Copa do Mundo e tal. Todos os casos, mas principalmente nesse, acho que você só quer que acabe o jogo, velho. Pra não tomar mais gol. Mas assim, você só quer ir pra casa, irmão. Acabou isso aqui. Deixa eu ver como que eu vou lidar com isso aqui, se vai acabar minha carreira, se não vai. Só quer que acaba, velho. Tu acha que tu falhou em algum daqueles 7? Não vou dizer falha, mas que eram bolas defensáveis. Júlio César, um dos melhores que eu vi. Ele pegaria várias bolas daquela. Psicologicamente, realmente tava destruído. O cara não tá bem, né, mano? Não tem o que fazer. 7º. Aquele que vem do lado direito? Que entra aqui. Porra, não lembro. Depois o Shirley, que até se aposentou já, ele chuta com 28 anos. Que eu caio e fico... Não, eu dei uma bloqueada. Ele cai pra fora do gol nesse gol. 7º. Tô ligado. Teve o 6º, mas só que... É um milagre se ele pega, né? Mas só que ali é mais uma situação em... Cara, eu vou te falar, foram todos os gols dentro da área, a maioria até dentro da pequena área. O primeiro gol mesmo do Klose, se ele tá, tipo assim, às vezes, num outro jogo, ele pegaria aquela bola. Se você faz a defesa, é bacana. Ele não tava no auge em 14, né, gente? Porque eu tô no primeiro pau, o cara rola pra trás, e aí eu giro, e aí tô indo pra lá, e o cara, ele bate aqui. E aí mas ali não tem o que fazer, foi contrapé, eu lembro desse. Sim, mas cara, se eu fui o goleiro que eu fui, é porque eu me exigia, sempre. Então, mas ele, vou falar pra você, do 7, ele pegaria 5, 6 bolas daquela em 2010, 2011, 2012. Sempre. Então, pegaria. Nunca falei isso pra ninguém. Nunca falei, porque normalmente quando eu encontro as pessoas, mas você não teve culpa nenhuma, não. Ok, mas não é questão de ter culpa ou não. Questão de ter a consciência de que você poderia ter defendido. Quem te viu jogar no Flamengo, na Inter de Milão, e, enfim, no Benfica, sabe que goleiro de alto nível, cara, a bola pode entrar na gaveta. Você tem que imaginar o que você poderia ter feito pra evitar aquele gol. São goleiros de verdade. Não apontar dedo. Eu falo assim, errei. Né? Podia fazer melhor. Podia fazer melhor. Cadê? Irmão, Júlio pegou pra caceta a vida inteira. Um dos melhores que eu vi. A questão do 7-1, como ele falou que no terceiro gol ia dar merda, podia ter dado... Enfim. Não podia ter dado o Brasil naquele jogo de jeito nenhum. A seleção brasileira era muito pior, né? Discute-se se a seleção 2014, eu não concordo, mas não é a pior seleção que já jogou uma Copa pelo Brasil. Enfim. Meu povo, lembrando, esse material aqui, ele é meu. É lá do Mundo GV, o corte, né? Do podcast do Getúlio Vargas. Mas o corte eu faço, por isso que eu teço comentários. Eu vou falar durante o corte. Beleza? Vocês podem comentar aqui, ficar bravos, não tem problema nenhum. Mas eu preciso falar porque eu estou em live. Isso é corte. Fechou? Curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui me xingando porque eu falei muito.